Daí, pessoal, mais uma resolução. Se 27 elevado ao expoente logaritmo de x na base 9 é igual a 1 meio, então x é igual a. Então, vou colocar aqui a questão. Eu tenho 27 elevado ao expoente logaritmo de x na base 9. Isso é igual a 1 meio. Vou colocar esse expoente aqui mais que fique como uma notação mais clara de expoente. Acho que vai ficar melhor assim. 27 elevado ao expoente logaritmo de x na base 9 igual a 1 meio. Ficou mais nítido. Bom, e aí eu preciso lembrar de um caso particular de logaritmo, que diz que se eu tenho uma potência numa base b, e o expoente dessa base b é um expoente logarítmico, ou seja, eu tenho um expoente com logaritmo, e a base desse logaritmo também é b, ou seja, existe uma coincidência entre a base do logaritmo e a base da potência. Então, se eu tenho essa coincidência, logaritmo de b aqui, eu vou colocar de um logaritmando k. Se existe essa coincidência, é possível que se faça o cancelamento da exponencial com o logaritmo, já que exponenciação e logaritmização são operações inversas. Então, cancelo o logaritmo com exponencial e aí resulta o logaritmando k. Então, esta é a propriedade que eu vou utilizar, ou caso particular que eu vou utilizar na resolução dessa questão. Quando a potência tem o expoente logarítmico e a base da potência e a base do logaritmo se coincidem, cancela a potência com o logaritmo e me sobra o logaritmando. Então, essa é a ideia. Mas aí, quando eu olho para a questão, eu percebo que a base da potência é 27, enquanto que a base do logaritmo é 9. São bases diferentes, então não é possível ainda fazer-se aqui o cancelamento. Mas, por outro lado, eu percebo também que esse 27 ele pode ser convertido numa base 9. E aí eu teria aqui base 9 para cancelar 9 com 9. Então, esse vai ser a minha primeira preocupação, transformar esse 27 em base 9. E como que eu posso proceder? Bom, daí eu penso 9, que é a base que eu quero, elevado a um certo expoente, que eu vou chamar de expoente y, e isso resulta 27. Então, eu vou substituir o 27 por uma base 9. 9 elevado a algum lugar é igual a 27. O 9 aqui eu posso falar que é base 3, fazer bem devagar. Ó, 3 ao quadrado elevado a y é igual a 27, 3 ao cubo. O 2 e o y estão se multiplicando. 3 elevado na 2y é igual a 3 na terceira. Cancelamento da base 3. 2y é igual a 3. E aí eu obtenho que o y é igual a 3 meios. Ou seja, o expoente aqui do 9 ó, é 3 meios. Então, vou fazer isso. Eu vou reescrever esta questão. O 27 aqui, ó, eu vou substituir por 9 na y, ou seja, eu vou substituir por 9 elevado ao expoente 3 meios. Então, aqui eu tenho 9 elevado ao expoente 3 meios. E isso elevado ao logaritmo de x na base 9. E isso é igual a 1 meio. Nota que a base ainda não está totalmente igual, né? Porque eu não tenho esse 9 livre, eu tenho esse 3 meios aqui. Ó. Potência de potência, os expoentes se multiplicam, então 3 meios multiplica esse logaritmo de x na base 9. Então, vou fazer isso passo a passo. 9 elevado ao expoente 3 meios vezes o logaritmo
de x na base 9. Isso continua 1 meio. Muito bem. Eu preciso agora me livrar desse 3 meios que está multiplicando o logaritmo aqui. Ó. E aí lembra que o valor que multiplica, o número que multiplica um logaritmo, ele pode, por propriedade, se transformar em expoente no logaritmando. Então, vou aplicar essa propriedade da potência no logaritmando. Mantenho aqui a base 9. E aí, esse 3 meios se transforma em logaritmando. Logaritmo, aqui na base 9. E aí fica x elevado ao expoente 3 meios. Isso é igual a 1 meio. Então, 3 meios virou expoente logaritmando. E aí eu consegui o que eu queria, que era base 9 para cancelamento, né? Aplicando propriedade. Ó. Base B cancela, sobra o K. Então, aqui da mesma forma. Base 9, cancela potência com logaritmo, né? Expoente com logaritmo. E aí sobra para mim x elevado ao expoente 3 meios é igual a 1 meio. Bom, e agora eu não tenho mais logaritmo. Agora eu tenho um outro tipo de equação. Eu tenho que pensar x elevado a uma certa base x elevado a 3 meios é igual a 1 meio. Aqui eu vou desfazer o expoente fracionário voltando para a raiz. A gente chama isso de regra do sol-sombra. Então, vou aplicar aqui a regra do sol-sombra, dizendo que a base continua x. Esse 3 que está em cima está exposto, está no sol. Vem para a sombra, fica x ao cubo. E esse 2 que está protegido aqui embaixo do risquinho e está na sombra, vai para o sol, fica exposto aqui como índice. Então, isso é raiz quadrada de x ao cubo. Raiz quadrada eu posso omitir. Eu tenho raiz cúbica de 3. Aliás, raiz quadrada de x ao cubo igual a 1 meio. Eu preciso isolar o x. Então, fazendo aqui a falsa passagem de raiz para potência, então eu posso dizer que x ao cubo é o mesmo que 1 meio elevado ao quadrado. Na falsa passagem, a raiz vira potência. Ou então, tu pode pensar que para eu me livrar desta raiz aqui, eu elevei ao quadrado. E aqui eu elevei ao quadrado. Corta com a raiz com potência, sobra x ao cubo. E 1 meio ao quadrado é 1/4. Também dá para fazer esse raciocínio aí de cancelamento por propriedade inversa, por operação inversa. E agora, vou pensar que x ao cubo é igual a 1/4. Ok. E aí eu preciso, então, isolar o x. Então, o x vai ser igual a raiz cúbica de 1/4. Isso é o mesmo que 1 sobre raiz cúbica de 4. Por quê? Porque raiz cúbica de 1 é o próprio 1, né? Isso ficaria assim, raiz cúbica de 1 sobre raiz cúbica de 4. Só que a raiz cúbica de 1 é o próprio 1. Então, fica 1 sobre raiz cúbica de 4. Então, tem uma resposta já tem um x isolado de certa maneira. Mas, como eu tenho a presença de raiz no denominador, normalmente não se prefere, né? Preciso ir fazer a racionalização do denominador. Como no denominador eu não tenho uma raiz quadrada, eu tenho uma raiz cúbica, eu vou aplicar aqui a técnica do completamento, né? Do completamento do expoente em relação ao índice. Como assim? Aqui eu tenho 4.
elevado na primeira potência. E aqui eu tenho 3. A diferença entre o 3 e o 1 é 2. Então, vou fazer este completamento. Vou multiplicar pela raiz cúbica de 4 ao quadrado. Por quê? Como eu te falei, do 1 aqui para o 3, eu tenho a diferença de 2. Então, multiplico pela raiz cúbica de 4 na 2. E em cima também, raiz cúbica de 4 ao quadrado. Mas por que se faz isso? Por que se faz esse completamento? Porque observa que quando eu executo esse produto embaixo, raiz cúbica de 4 na 1 vezes raiz cúbica de 4 ao quadrado, eu obtenho raiz cúbica de 4 na terceira. Porque eu vou somar expoente aqui, né? 4 na 1 vezes 4 na 2, soma expoente da 4 na 3. E aí vai ter o cancelamento aqui, ó. Então, por isso que eu faço esse completamento. Em cima continua raiz cúbica agora do 16. Muito bem. Como prevíamos, né? Cancela a raiz com potência aqui, me sobra o 4. X é igual a raiz cúbica do 16 sobre 4. Só que aí ainda não tenho essa resposta, né? Para marcar ali. Então, o que eu procedo? Vou tentar verificar o que mais eu consigo fazer. Raiz cúbica do 16, olha só aqui, ó. Eu posso dizer que esse x, então, é igual aqui. Raiz cúbica. 16 é o mesmo que 2 na quarta potência. E aqui eu tenho embaixo 4. X igual, deixa eu separar aqui. X igual a, como aqui é 2 na quarta, né? Eu até posso dizer que isso, fazer bem devagar aqui, ó. É 2 ao cubo vezes 2 sobre 4. Raiz corta com potência, esse 2 aqui pula para fora da raiz. Eu tenho aqui 2, raiz cúbica de 2 sobre 4. Posso simplificar esse 2 e esse 4 por 2. E aí a minha resposta final depois da simplificação, a resposta final fica... Deixa eu colocar aqui outra cor. X igual simplificou aqui, vai ficar em cima só raiz cúbica de 2, né? Que simplificou esse 2 com esse 4. E aí sobre 2. Portanto, tenho raiz cúbica de 2 sobre 2. Isso eu consigo observar na alternativa C. Ok? Então era isso. Eu espero que essa resolução aí contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço. Te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.